mais uma sessão. Acredita que um país sem cultura não sobrevive e uma economia sem cultura não avança. José Teixeira é o CEO do DST Group, uma empresa de construção onde ler, ir ao teatro ou a exposições garante pontos extra na avaliação de desempenho. As aulas de filosofia fazem parte do plano de formação e há pausas obrigatórias para leitura, isto durante o horário de trabalho. Conosco, José Teixeira. Olá, bom dia, agradeço o convite. E, na realidade, um tipo de indústria vem aqui falar da importância das artes na indústria. E um tema que nas empresas não se discute, que é a liberdade nas empresas. Que liberdade é que os trabalhadores têm? Ou que liberdade é que os miúdos deixaram de ter quando deixaram de ser artistas por natureza e por quando houve uma pressão para dizer vocês por aqui não se vão safar, vocês não vão ter lugar. A experiência no trabalho hoje é uma experiência que tem de mudar completamente. Eu costumo dizer, para gozar um bocadinho, para exagerar e parabolizar um pouco, que a grande mudança a sério, a grande ruptura no trabalho, a sério, a grande mudança de paradigma foi quando se terminou a escravatura. Depois diminuiu-se o horário de trabalho, as mulheres entraram no horário de trabalho, mas a sério, o trabalho na sua relação dos trabalhadores com os acionistas, sem esta componente das literacias, continua a ser numa lógica e sem psicológica. E a lógica só não resolve. Como se nós fizéssemos o bem, se eu faço bem, eu quero bem, então eu sou Deus, porque Deus representa o bem. Na realidade, modernismo, pós-modernismo, neo-pós-modernismo, na economia, aquilo que eu sinto, nesta visão em que sair fora do quadrado é um risco muito grande, não houve modernismo. E, portanto, nós estamos muito, muito atrasados, mas também é uma grande, grande oportunidade. As artes têm aqui um papel absolutamente central, e, como eu explicarei num outro slide à frente, instrumental, se quiser, mas o facto de não ter existido e de estarmos tão atrasados na gestão do trabalho, na gestão das empresas, e representa uma clara oportunidade. O que é que nós não temos no tal sistema, no sistema insular, e que nós temos de trazer para o mercado de trabalho, para a gestão das empresas? A tal teoria prática. Há trabalhadores nossos, trabalhadores de todos nós, que têm uma experiência incrível, mas há um porquê que é absolutamente central explicar-lhes. Estes CTESPs, que são os cursos técnicos superiores profissionais, são das coisas mais incríveis que se implementaram, que se fizeram transposições da Comunidade Europeia para aqui, que na realidade é dar a um trabalhador as noções do porquê das coisas. Mas nós também, na teoria, sem a prática, sem pôr a mão, digamos, nas coisas, também fraquejamos, não temos a noção da realidade. Experiência e conhecimento, arte e ciência, física e metafísica, insularidade ou hibridez, é isso. Mesmo os físicos, mesmo os quânticos, vocês chegam a um ponto em que eles dizem: eu agora já não consigo andar daqui para a frente. Não consigo porque só com a metafísica, só com... Chegou ao finito e agora, para passar para o infinito, precisa na realidade, de um outro estado de pensamento. A curiosidade é nas empresas, é na vida das comunidades, é na polis, o ingrediente, a pimenta certa, a especiaria certa para mudar tudo. Sem curiosidade, isto não resulta. Sem curiosidade, há um tipo que tem talento, mas não é um talento. Ter um talento é completamente diferente de ser um talento. Ter um talento é ter uma habilidade. Ser um talento é esta visão holística que se tem de ter. O Jacques Rancière escreveu O Espectador Emancipado, que é um tipo que quer pisar o palco, que estão aí, vocês venham para o palco, que é a mesma coisa de que saltem de sofá de casa, de colocar lá um like e tomarem uma posição política, saltam daí para a polis, para as ágoras que existem aqui em Leiria, venham para as associações, sejam ativistas sociais. Os trabalhadores
têm de ir por aqui. E as empresas e as cidades têm de criar estímulos para se vir por aqui. O outro dia, numa intervenção, eu dizia que o problema destas eleições americanas tem de acordo com o Sanders que os democratas elitizaram-se muito e esqueceram claramente as classes trabalhadoras. Então, a emancipação é absolutamente central para a construção de personagens. As palavras que havia um tempo da liberdade e um tempo de necessidade. O tempo da necessidade era o tempo do labor, aquele tempo que nós temos de trabalhar para organizarmos a nossa vida, trazermos a comida para nos vestirmos, a comida para a mesa e por aí fora. E o tempo da liberdade era o outro tempo. E o tempo da liberdade, com a inteligência artificial, vai crescer muito. Mas o grande desafio que tem de ser lançado para as comunidades é que o tempo da liberdade não é um tempo de passar tempo. O passatempo não existe. A ludificação que o Lipovetsky muito falava na Era do Vazio e não pode existir como um conceito que nós admitamos que agora é o ócio puro, é o nada absoluto. É absolutamente errado e esse desafio do tempo da liberdade vai exigir que nós tomemos então esse lugar que é nosso na polis. Ver o invisível, ouvir o que não é dito, isto é absolutamente impossível, tecnicamente impossível, ver o que não está à vista, ouvir o que não é dito, sem uma formação artística, sem um interesse artístico, sem um interesse pela poesia, sem um interesse pela filosofia. É possível, tecnicamente impossível, ver o que não está à vista, ouvir o que não é dito, sem uma formação artística, sem um interesse artístico, sem um interesse pela poesia, sem um interesse pela filosofia. Há um tema que, enfim, nós temos um ateliê de pintura no grupo que se chama mesmo Kandinsky, por ser um dos pintores mais espirituais, é também um homem do modernismo nas artes, e o Kandinsky, em 1933, ele dava aulas na Bauhaus, dava até 33, na realidade. E ele fez, este sumário é um sumário muito interessante de uma aula que é completamente impossível, digamos que é o objetivo que eu tenho no grupo DST, é o objetivo que eu lanço para as comunidades, que eu lanço para esta plateia, que é este objetivo, que é, o sumário era, depois do intervalo, interpretar os scores da 9ª Sinfonia. Este era o desafio que eu faço aos meus trabalhadores, metaforicamente. Interpretar os scores da 9ª Sinfonia. A filosofia não é um apêndice, é um processo de compreensão, é um processo que nos permite ver o que não está à vista, é uma interrogação permanente, é uma insatisfação, é nós só estarmos bem onde não estamos, como muito bem dizia o Variações, que cantava e escrevia Variações. É nós termos ideia de que os limites do infinito não chegam, que é preciso passarmos para o infinito, é preciso o imprevisível, é preciso o impossível. E o impossível é um estado que depois passa a possível. Tem esta elasticidade que as artes nos dão. Eu não sou, na realidade, um utilitarista do ponto de vista filosófico, da maximização do bem comum, mas, na realidade, eu tenho um interesse aqui utilitário em que as artes façam parte da formação dos meus trabalhadores, porque eles ficam muito mais poderosos. É como aquela ideia de quem é que tem interesse na formação dos trabalhadores? Quem tem interesse na formação dos trabalhadores são as empresas, porque ficam com mais produtividade, ficam com mais valor. Trazer a beleza para tudo o que fazemos, porque as coisas bonitas funcionam muito melhor, porque as coisas bonitas têm um processo de homeostasia, de reequilíbrio e de equilíbrio da nossa consciência. E isso é absolutamente importante para termos em conta que na economia não há apenas aqui trabalhar como doidos para depois tentar sair daqui e safar-nos do trabalho. O trabalho tem de ser uma atividade de grande prazer. Se nós não tivermos nenhuma fração de vida de cigarra, nós vamos ser uns consumidores de antidepressivos. Nós vamos aumentar a riqueza das farmácias e dos laboratórios farmacêuticos. Ninguém aguenta uma vida apenas a trabalhar sem esta existência metafórica das cigarras. O novo Bauhaus europeu não devia ser, está aqui dinheiro para construírem edifícios, para remodelarem isto e aquilo, como houve aqui uma ideia de fazer aqui no Norte, estavam a discutir onde é que se ia fazer o investimento.
O investimento é nos trabalhadores e em quem está a aprender nas escolas. É esse a construção de uma nova consciência crítica, o papel da escola no ensino e no design total. E depois, claro, que sem um pensamento artístico, o pacto ecológico também não vem lá. Obrigado pela vossa atenção.